Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus, a ver quão profunda, maravilhosa, real é a Palavra de Deus, como se cumpriram em Jesus na sua primeira vinda todas as profecias a respeito do Messias. Restam ainda as profecias do Messias para a sua segunda vinda. Veremos tudo isto nos nossos programas. E hoje estudaremos sobre mais esta profecia. Jesus seria traspassado. Sim, Jesus foi traspassado. Traspassaram-lhe as mãos e os pés. Vamos ver isto? Deixe o seu coração aberto para que Deus possa falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, quando nós estudamos a respeito de Jesus, nós temos lendo ali nos evangelhos a vida do Senhor, o seu ministério, a sua paixão, a sua crucificação, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus e todas as palavras explicando a respeito do que Jesus fez nas cartas de Paulo, nas cartas gerais, e o que vai acontecer, a apoteose de toda a nossa fé na volta de Jesus, no novo céu, na nova terra, revelados ali no Apocalipse, nós vamos ver que, muito tempo atrás, os profetas do Antigo Testamento falaram a respeito de detalhes da vida e do ministério de Jesus. O Salmo 22 é um salmo profético, é um salmo messiânico que descreve com minúcias, com detalhes, a cena da cruz. É interessante que quando Davi escreveu este salmo, não existia ainda na sua época a condenação à morte de cruz. Pessoas serem penduradas em estacas, pessoas serem pregadas, amarradas e ficarem ali sem comer, sem beber, naquela posição, sem poder respirar normalmente até a morte. Não havia morte de cruz. E o Salmo 22 nos descreve tudo com detalhes o que aconteceu na cruz. Por isto, assim que Jesus foi pregado ali sobre aquela cruz, suas primeiras palavras foram: Deus meu, por que me desamparaste? Palavras em hebraico, aramaico, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Muitos não entenderam. Muitos disseram, ele chama por Elias. Mas ele estava falando o Salmo 22. E quando um judeu ora um trecho de um salmo, ele está orando todo o salmo. Quando ele cita um texto da Escritura, uma parte daquele salmo, ele está querendo lembrar todo o salmo. Era como se Jesus ali na cruz estivesse dizendo para as pessoas que assistiam à sua crucificação: olhem o Salmo 22, leiam o Salmo 22, abram o Salmo 22 e vejam que está profetizado e que está se cumprindo agora literalmente. Muitos poderiam dizer: Jesus forçou o cumprimento profético. Forçar a crucificação, forçar soldados romanos repartindo as suas vestes, forçar as palavras das pessoas ali naquela hora, como daqueles ladrões à direita, à esquerda, quando um deles, rejeitando o Senhor, dizia: salvou os outros, salva-te a ti mesmo e a nós também. E toda a multidão dizendo isso: salvou os outros, salve-se a si mesmo. Tudo isto estava profetizado no Salmo 22. Vamos ver então quando ele fala no versículo 16. Vamos ler Salmo 22, do 16 ao 18, diz: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles estão me olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Tudo aqui em detalhes.
cães me cercam. Seriam cachorros? Seriam os vira-latas? Seriam cães de cão pastor, cães de raça? Não. Esse cães aqui está se referindo aos romanos. Todos os povos que não eram judeus eram chamados cães. Para nós, chamar alguém de cão é xingar, é menosprezar. Para nós hoje, falar que uma pessoa é bárbaro, é vândalo, para nós é forte. É falar que essa pessoa é violenta. E os bárbaros simplesmente eram todos os povos que não faziam parte do Império Romano. Cães eram chamados todos aqueles que não faziam parte do povo judeu. E Jesus diz, cães me cercam, porque quem o colocou ali na cruz? Quem estava vigiando a crucificação até a morte daqueles 3 homens? Os romanos, o centurião e os seus guardas. Uma súcia de malfeitores me rodeia, à direita e à esquerda de Jesus, 2 malfeitores. Ladrões que cometeram homicídio. Ladrões eram malfeitores. Uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. É tão forte isso. Muitas vezes na cruz, eles penduravam a pessoa, às vezes com as mãos para cima, apenas numa estaca. Muitas vezes a cruz mesmo, como a de Jesus, com os braços abertos. Muitas vezes só as cordas prendendo. Mas quando eram menos crucificados, eles então usavam os cravos para prender as mãos e os pés. Jesus foi transpassado. E lá em Zacarias, no capítulo 12, nos diz que os judeus, o povo de Israel, eles verão aquele a quem transpassaram. E o prantearão como se pranteia pelo filho unigênito, pelo filho primogênito. Isto ainda vai se cumprir no final dos tempos. Isso vai se cumprir quando todo mundo se voltar contra Israel, para destruir Israel, uma guerra mundial para tirar Israel do mapa. Isto vai se cumprir. Eles vão clamar ao Senhor e verão, Jesus virá, e eles verão aquele a quem transpassaram. Mas não somente isso, posso contar todos os meus ossos. Tiraram as roupas do Senhor. Assim como o pecado desnudou o homem e Deus cobriu o homem com peles de animais, com roupas que Deus fez para eles, assim Jesus ali assumiu o nosso lugar de pecado. Tiraram-lhe as vestes e repartiram entre si. Ali estavam soldados romanos e repartiram. Vamos ver isto? Olha a cena da crucificação. Vimos a profecia. Agora em João 19, 17 e 18 nós lemos. Tomaram, pois, eles a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. Os soldados deitam sortes. Soldados, quando, pois, crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sortes para ver para quem ela caberá. Para se cumprir a escritura do Salmo 22. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Tudo estava sendo, passando como num teatro, tudo estava sendo como se fosse ensaiado para aquele momento. Não fora ensaiado. Tudo fora profetizado, porque Deus mostrou como seria e escreveu para que pudesse se conferir que aquele Jesus de Nazaré, Yeshua, é o Messias.
o Filho de Deus, que nele se cumpria a palavra com exatidão, com detalhes de pormenores. Repartem entre si a minha túnica, as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Eles iam rasgar a túnica, eles iam dividir os pedaços, mas como ela era sem costura, como ela não tinha emenda, eles disseram, não, isso aqui é uma preciosidade, não vamos estragar. E jogaram dados, sortes, cumprindo o que Davi disse 700 anos antes, quase 1000 anos antes de Jesus nascer. Nele se cumpriu toda a palavra, nele se cumpriram todos os detalhes, porque aquele momento da cruz era um momento muito importante. Quando você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você pode perceber algo. Fala-se muito pouco sobre, ou quase nada, sobre a infância de Jesus. Fala-se muito do seu ministério, mas reserva-se 1/3 do registro da vida de Jesus para a cruz, para a cena da crucificação, para a última semana, para os últimos instantes, as últimas horas de Jesus. E elas são descritas com todos os detalhes. Por quê? Porque era o momento mais importante. Aquele momento que ele disse, eu para isto nasci e para isto vim ao mundo, a fim de dar o testemunho da verdade. Bem, Jesus veio e morreu na cruz por mim e por você. Eu já o tenho como meu Senhor e Salvador. E você? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que se morrer agora, você vai para o céu encontrar-se com Jesus? Não? Quer ter? Então vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim, Senhor, reconheço que eu sou um pecador e não mereço o teu perdão, não mereço a tua paz, não mereço a tua salvação, mas eu preciso de ti, eu preciso da tua graça, eu preciso de ti, Senhor. Eu te peço perdão dos meus pecados. Apaga, Senhor, todos os meus pecados, perdoa-me de toda a minha iniquidade e dá-me um novo coração. Um coração sensato, um coração sábio, um coração puro, o teu coração. Dá-me a certeza da minha salvação. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida e que eu possa viver para a tua glória enquanto estiver aqui. Eu me entrego a ti. Amém. Pai, nós oramos também pelas pessoas que nos assistem e que precisam de ti. Pessoas que necessitam de libertação, de cura, de vida. Flua a tua graça, a tua unção na vida dessas pessoas. Traze-lhes libertação plena e total. Em nome de Jesus, ordenamos que todo espírito das trevas, todo espírito de enfermidade, todo espírito que tem mantido cativas as mentes, o coração, as palavras, a vida dessas pessoas, que os soltem agora em nome de Jesus. E sejam curados, e sejam libertos, e compreendam o plano de salvação, e sejam salvos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tome posse das bênçãos da salvação e viva cheio da presença de Deus. Tenha uma Bíblia, leia todo dia e cresça na graça do Senhor. E aqui estaremos aguardando você no nosso próximo programa, quando estaremos anunciando a vinda de Jesus. Até lá, se Deus quiser.